Bom dia, esse é o Visão Libertária de 18 de agosto de 2019. A julgar por mais uma matéria da Folha, socialistas formalmente entraram no estágio de negação acerca da morte da ideologia dele. Folha publicou ampla matéria em que um dos seus especialistas garante que anarcocapitalismo é só uma moda passageira, já já vai acabar. Pessoal, peguem leve com os socialistas da Folha. Perceber que a sua ideologia morreu é um processo complicado. Esse bando de socialista que tem por aí ainda vai sofrer e passar pelas 5 fases do luto. A primeira dessas fases é justamente a negação. Ah, mas isso aí não é nada, vai passar rapidinho. Se preparem para a próxima fase, que é a raiva. Se você acompanha os grupos libertários no YouTube e no Facebook, vai perceber que já tem vários deles nesse estágio da raiva. Já tem alguns até na fase de negociação. Vamos lá, vamos unir todas as anarquias. Ou melhor, vocês libertários são muito fechados, não aceitam argumentos de fora, vindo de soças que não têm um argumento válido sequer. Querem negociar a morte clara da ideologia socialista. Bem, não vejo a hora de chegar à fase da aceitação, porque esse povo é chato pacas. Vamos às notícias relevantes para o libertarianismo. Notícia do UOL, sugerida e comentada por Elias Araújo. Pai gay consegue licença igual à maternidade e inspira mudança em empresa. E justiça condena hospital por demitir médico gay que pediu licença maternidade. Trago hoje 2 casos diferentes. Um termina com final feliz e outro termina com mu. Vamos começar pelo que termina com final feliz. A história é a seguinte. Everton Lopes, de 42 anos, se tornou pai de filhos gêmeos. Everton é gay e casado com um homem, o médico Marco Bianco. A concepção dos bebês se deu por meio da barriga solidária, processo de reprodução assistida no qual os embriões são implantados no útero de uma doadora temporária. Everton conseguiu uma licença parental em sua empresa, a Siemens, com os mesmos direitos da licença maternidade. Durante a gestação dos bebês de Everton, a Siemens discutiu internamente, olha que interessante, como poderiam ajudar Everton a passar mais tempo com os filhos, com todos os benefícios. Ou seja, aquele argumento socialista do empresário malvadão não cola. É claro que existem sim empresários charlatões e malvadões, como dizem os socialistas, mas também existem aqueles que gostam de valorizar o funcionário, principalmente quando se trata de um ótimo funcionário que traga retorno para a empresa. Já se observou ao longo do tempo que quando o ser humano trabalha em um ambiente desagradável, ele tende a ser menos produtivo, e quando ele se sente valorizado e confortável com o ambiente de trabalho, ele tende a produzir muito mais. Por isso, cada vez mais empresas estão seguindo essa linha de valorizar os melhores funcionários, fornecendo um pouco mais de conforto, um lugar descontraído, algo que estimule de alguma forma a produtividade dos funcionários. A própria Google é um exemplo disso. Mas isso é válido em empresas privadas que precisam fazer isso de olho nos custos. Funcionários absolutamente satisfeitos e empresa quebrada também não adianta. O problema é quando isso é transportado para o funcionalismo público, onde esse argumento é usado num ambiente em que não há qualquer preocupação com custos, apenas geram mais e mais benefícios. As empresas privadas que fazem isso voluntariamente o fazem pelo motivo certo, porque gera mais produtividade e assim mais lucro, e sempre no limite da sua margem de lucro. O motivo errado é quando um burocrata parasita resolve parir uma lei idiota, obrigando empresas a fazer alguma coisa. Isso só gera prejuízo para as partes afetadas, acaba prejudicando ainda mais os próprios empregados. Voltando ao assunto, para que o pedido de Everton fosse atendido, foi necessária uma discussão com uma equipe multidisciplinar, com representantes do jurídico, da folha de pagamentos e do comitê de diversidade da companhia. Isso gerou uma nova política interna na empresa. Funcionários da Siemens que recorrem a esse método da barriga solidária também terão os 6 meses de licença parental, auxílio creche e babá, assim como as mães que saem de licença maternidade. É uma baita vitória para o libertarianismo comemorar, pois estamos falando de indivíduos que estão exercendo sua liberdade de ser o que quiserem ser. Além disso, outra parte relevante para nós libertários é que a empresa se responsabilizará por todo o custo dessa licença, sem subsídio do governo, ou seja, um acordo entre indivíduo e empresa totalmente voluntário e sem envolvimento de dinheiro roubado de outras pessoas pela máfia.
Torcemos para que apareçam mais iniciativas desse tipo, promovendo o acordo entre o indivíduo e a empresa, sem necessidade de recorrer aos parasitas da máfia. Eu queria encerrar esse texto feliz e comemorando, mas a parasitada e os bovinos gadosos não deixam. Seguindo essa mesma linha, um outro caso parecido, só que esse não teve um final feliz. A Justiça Parasital de Santa Catarina condenou um hospital por demitir um médico gay que solicitou licença maternidade após ter um filho através do exato mesmo procedimento do outro caso, a barriga solidária ou barriga de aluguel. O hospital terá que pagar 120 mil ao funcionário. O caso é o seguinte: o médico de 41 anos, Wagner Alexandre, se tornou pai através do método da barriga de aluguel contratado lá na Trumpilândia, onde a prática é permitida, sendo ele agora um pai solteiro e, segundo a reportagem, o único representante legal da criança em Banânia. Ele pediu então ao hospital que lhe concedesse a licença maternidade, requisitando os mesmos direitos que as mulheres recebem quando dão à luz. Até aí tudo bem, ele está apenas negociando com a empresa. Mas, segundo a reportagem, logo após solicitar o pedido para acompanhar o nascimento do bebê lá em Trumpilândia, o médico foi demitido sem justa causa. Aí ativou o método bovino gadoso e foi correndo ao seu senhor parasital em busca dos seus direitos. Estou em situação análoga à de uma gravidez e agora condenado ao desemprego, disse o médico em seu método super gadoso nível 1 ativado. Deixe-me te explicar algumas coisas, meu amigo gadoso. Você não está condenado ao desemprego por causa do hospital que o demitiu, como você tenta colocar. Talvez, no máximo, está condenado a não trabalhar mais para esse hospital. Mas existem outros hospitais. Outra coisa, ao contrário do que você deve pensar, o contrato que existe entre o indivíduo e a empresa é totalmente voluntário. Isso significa que a empresa pode demiti-lo a qualquer momento, por qualquer motivo. Dependendo do contrato, isso pode acarretar alguma penalização para a empresa por quebra de contrato, mas ninguém é obrigado a cumprir contrato até o fim. Portanto, a empresa é livre para demitir um funcionário a qualquer momento, por qualquer motivo. Mas é claro, a máfia parasital, apoiada por gadosos como você, ignora os direitos naturais e tenta impor um modelo positivo aleatório criado por um fascista qualquer, cuja única coisa boa que fez na vida foi ter se matado. Condenado ao desemprego está todo indivíduo que é proibido de trabalhar por causa de rabiscos nesse guardanapo sujo, como por exemplo todo indivíduo que não produz um salário mínimo está condenado ao desemprego. Olha o absurdo, a máfia decide por mim coercitivamente qual o mínimo que eu posso ganhar. E se eu aceitar trabalhar por menos do que o valor que ela dita, o cara que me contratou pode ser considerado criminoso, ser sequestrado e enjaulado. Isso, lógico, garante que ninguém vai me contratar, mesmo que eu aceite as condições. Isso sim é ser condenado ao desemprego. Então, se você acha que está condenado ao desemprego, meu amigo, não culpe o hospital que te demitiu. Culpe a máfia que você legitima. Notícia sugerida e comentada por Pedro Vitor. Diesel volta a subir nos postos, apesar de programa de subsídio do governo. Devaneios petroleiros à la Matrix. Segundo o dicionário Aurélio, devaneio significa sonhar com o que não é realizável. E nesses últimos meses, nunca essa frase esteve tão próxima da realidade tupiniquim. Assim como no filme Matrix, os brasileiros tinham uma pílula vermelha e a pílula azul na crise dos combustíveis. E para a tristeza geral da nação e manutenção da farsa eleitoreira, escolhemos a pílula azul. O governo federal cortou os impostos do combustível e subsidiou na marretada o preço deste. Mas como a oferta e a demanda são implacáveis, os preços voltaram aos níveis tão altos quanto aos do pré-greve dos caminhoneiros. Não é preciso teorias da conspiração para entender que manipulação de preços por meio de medidas externas, tais como congelamentos, aumento de impostos ou diminuição de impostos, não afetam o preço de nada. O preço independe dos custos. Ele depende apenas e tão somente da demanda e da oferta. O que faz cair preço é mercado livre. Essa lição vem desde Karl Menger, que já refutava Marx antes mesmo dele escrever aquela pilha de papel higiênico venezuelano que é O Capital. Para o futuro, o roteiro da história é mais conhecido que conto de fada da Disney. Os impostos e encargos voltarão aos preços, a oferta e demanda ajustará o mercado da mesma forma, pagaremos algo próximos a 2 dígitos pelo litro da gasolina e os eleitos,
quando indagados, culparão o mercado e dirão que é preciso mais Estado controlando o mercado. Mas antes que essa justificativa chegue, vamos analisar a cadeia petroleira. A primeira etapa do petróleo é a extração, a qual a Petrobras tem um controle sobre as principais áreas de exploração e tem a obrigação legal de atuar em todos os consórcios exploradores do pré-sal. E tem ainda preferência na compra de leilões e aquisições de porcentagens em consórcio. A mínima concorrência, quando ocorre, é no petróleo importado, que sofre a ação da OPEP, um cartel estatal petroleiro do qual o governo acaba apoiando, tanto que o Brasil quer fazer parte dele. A segunda etapa é o refino, a raiz do argumento estatista de que a Petrobras não é monopolista. Porém, ela refina 98% do petróleo extraído, tornando qualquer concorrência inviável, pois os custos de entrada nesse mercado se tornam milionários e qualquer ação da ANP, agência estatal parasitária catalisadora, ou do governo federal, será sempre em favor da petroleira estatal e pode destruir a rentabilidade dos concorrentes. O monopólio por lei acabou em 1997, mas com esse ambiente de extrema regulação é impossível encontrar concorrente. O governo rouba imposto de outras pessoas para bancar a sua empresa estatal. A terceira etapa é a distribuição, que enfim não é monopolizada, mas é cartelizada. É formada por 3 grandes distribuidoras: BR Distribuidora, estatal, pertencente à Petrobras, Raizen Shell e Ipiranga, que juntas adoram um lobby. No ano de 2008 fizeram um lobby com o Ministério do Minas e Energia e com a ANP para impedir que postos dessas bandeiras adquiram combustíveis de outras distribuidoras, gerando concorrência. Com essa legislação, hoje um posto Shell só pode comprar combustível da Raizen, e isso é válido até hoje. A quarta etapa é a revenda final, os postos, onde a Petrobras tem um market share de 77% do mercado de venda de combustíveis e qualquer concorrente tem alta barreira de entrada, devido às extensas regulações da ANP e de órgãos ambientais, que elevam o custo para montar um posto de gasolina em milhões de reais. Que mercado maldoso, né? O Estado é o herói, não é isso? O mais cômico é o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, organização antitruste brasileira, que tem mais de 50 anos de existência e só agora resolveu lutar contra o monopólio da Petrobras, numa patética batalha do Estado contra ele mesmo. Utilizando-se uma frase que se popularizou nas redes sociais, mas é fidedigna à realidade. O Estado monopolizou o petróleo. O Estado regulamenta os postos de gasolina. O Estado regula a profissão de caminhoneiro. O Estado tabela o preço do frete. O Estado monopolizou as estradas, que portanto têm péssima qualidade. O Estado restringe as armas, o que dificulta a autodefesa do caminhoneiro. O Estado estimulou artificialmente a compra de caminhões. O Estado taxa pesadamente a gasolina. O Estado controla os preços em caso de falta de mercadoria. E lógico, toda a culpa é do livre mercado. Chega a ser uma piada aqueles que culpam o mercado e pedem mais regulamentação ainda. Não percebem que o que acham ser o remédio é o que está causando a doença. A única forma de reduzir o preço na bomba lá no final é não apenas privatizar a Petrobras, mas dividir a mesma em empresas regionais. Pode-se aproveitar até a estrutura de unidades operacionais que já existe na empresa, o ORrio, o OBC e por aí vai, que já atuam basicamente como empresas independentes mesmo. Além disso, é necessária uma forte desregulamentação do setor, de preferência com a extinção da ANP e toda a papelada regulatória gerada por ela. Deixe o mercado regular a qualidade dos postos. Hoje, isso já é mais eficiente do que a fiscalização da ANP de qualquer forma. A melhor coisa que você pode fazer para saber se um posto vende produto de qualidade ou se vende gasolina falsificada é uma busca na internet. Funciona 1000 vezes melhor que a ANP e tem um custo zero para todo mundo. Livre-se você também do Estado. Vamos aos tapas libertários. Tapa por Vitor Niterói. Nada mais belo e moral do que mostrar a realidade do Estado para os infantes juvenis. Todo mundo sabe que imposto é roubo, que não há distinção alguma entre o Estado que recolhe tributos e o sujeito que aponta uma arma para sua cabeça e te obriga a entregar a carteira. Ambos estão se apropriando, de forma violenta, de parte da sua riqueza produzida pelo indivíduo sem que ele tenha escolha. Nesse sentido, o autor libertário americano Conor Boyack
publicou o livro Desbravando o Mundo Livre e Aprendendo sobre a Lei. Trata-se de uma versão adaptada para crianças do clássico do libertarianismo A Lei, de Frederic Bastiat. No Brasil, está sendo publicado em português pela Brasil Paralelo. A primeira tiragem de 2.000 exemplares se esgotou em poucas horas. Que lindo isso, já estou chorando de felicidade aqui, já até esqueci o jogo de ontem. Meus filhos já são grandes, mas vou comprar alguns só para ter em estoque e dar de presente para os futuros netos e filhos de amigos. Tapa por Capitão Cueca. Segue em voga a campanha do coitadismo das universidades federais. Sim, o governo está sem dinheiro, a universidade pública deveria fazer o que as universidades privadas fazem nessa hora, uma análise de custo-benefício de cada professor, professores que estejam ganhando muito vão para a rua, departamentos deficitários ou que não produzem resultado voltado para a atividade fim da universidade, que é formar alunos capacitados, devem ser fechados, cursos que não têm procura devem ser fechados. Tudo isso é simples de fazer em empresas privadas. Só vira um drama que afeta principalmente os clientes das universidades federais, ou seja, os alunos, devido ao corporativismo público. Melhor solução de todas é privatizar as universidades públicas todas. Na verdade, privatizar todas as escolas públicas também. Veja o vídeo, está na hora de privatizar o MEC, mas esse tapa aqui é só um gancho. Você já viu o vídeo de ontem sobre como usar o site Visão Libertária? Se não viu ainda, aproveite para ver agora. Esse jornal que você está assistindo é colaborativo, várias pessoas participam da sua criação. Se você quer ajudar também, o canal é o site http://visãolibertaria.com sem nenhum acento. Você ainda pode ganhar alguns trocados com isso. Veja o vídeo. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi patrocinado pela Universidade Libertária. Quer conhecer mais sobre libertarianismo? Veja o link para a Universidade Libertária na descrição do vídeo. Pessoal, eu tenho tido dificuldades em fazer o vídeo semanal em conjunto com os Visões Libertárias. Então essa próxima semana eu vou tentar algo diferente. Um dia entre terça ou quarta-feira não vai ter o Visão, porque eu vou usar justamente esse dia para dar o foco no vídeo semanal. Ou seja, não vai ter Visão ou na terça-feira que vem ou na quarta-feira que vem. E nessa terça-feira agora, dia 20, eu vou fazer um hangout com patrocinadores do canal lá no Discord dos patrocinadores. Se você é patrocinador, não perca. Até a próxima!